A gravação foi iniciada, professor. Aí, se tiver Entendi. interação no chat, alguma coisa assim, eu Isso. interrompo o senhor no seu. Ótimo. E aí, pessoal, bom dia a todas as pessoas. Queria só enfatizar com vocês estão vendo a minha tela, Paula? Sim? Estamos sim, professor. Enfatizar a questão da participação, gente. Eu sei que online a interação é mais complicado, né? E acho que desde a pandemia tudo ficou mais chato online, né? Porque a gente ficou muito tempo online em tudo, né? Eu, por exemplo, professor, então nem se fala, né? Que aí a vida era só aqui na frente do computador, dando aula. Mas vamos tentar interagir, pode perguntar, pode questionar, pode corrigir, né? O que for. Acho que isso é importante. Eu sei que nós teremos oportunidade de nos conhecermos pessoalmente em Belo Horizonte, mas vamos tentar já ir quebrando esse gelo aqui, que para ficar mais menos maçante aqui, né? Porque o conteúdo da aula desse resto da aula de hoje é até mais tranquilo, que essa questão dos indicadores, né, para falar ainda do padrão aqui de potabilidade, continuamos no microbiológico, e depois nós vamos entrar na questão mais dos sistemas de abastecimento, das soluções de abastecimento, e são coisas muito técnicas, né? Muito informações técnicas. Então, para não ficar maçante, vocês podem levantar a mão, falar da experiência de vocês. Tudo isso é muito bem-vindo, tá bom? Então, vamos continuar na questão do padrão microbiológico de potabilidade. Então, nós chegamos agora no controle do processo de desinfecção. Então, nós saímos de um padrão bacteriológico, né? Nós conversamos bastante sobre um padrão bacteriológico, a lógica desse padrão bacteriológico na água fornecida para consumo humano, no caso dos sistemas de abastecimento individual, né? Ausência de Escherichia coli, na água tratada, então ausência de coliformes totais, por conseguinte, né? A ausência da Escherichia coli, a possibilidade, o coliformes total como indicador de vulnerabilidades da rede de abastecimento, a importância dele como indicador da vulnerabilidade na rede de abastecimento, no caso de um sistema de abastecimento de água, né, de um SAA, e da importância dele como um indicador também dessa água distribuída, no caso, não via rede, no caso dos sistemas de soluções alternativas coletivas, né? Depois nós falamos sobre os padrões de turbidez da água pós-filtrada, né, ou da água filtrada, resumidamente, de forma sintética, ou da água pré-desinfecção, no caso de sistemas que aplicam a filtração rápida, no caso de sistemas que aplicam a filtração lenta, e aí existem diferenças, porque os mecanismos de remoção, né, dos patógenos referentes é totalmente diferente, no caso da filtração rápida e da filtração lenta. Nós vamos falar um pouquinho mais da tecnologia mais à frente, né? E a questão também da água, do padrão de turbidez da água desinfetada, da água subterrânea, né? Que também é um outro nível de turbidez aceitável, porque nós estamos falando de outra forma de entender aquele indicador, né? Então nós falamos dos bacteriológicos, da turbidez, que é um parâmetro físico, como uma informação microbiológica da água, né? E agora nós estamos no processo de controle do processo de desinfecção, né? Que seria esse produto CT, o produto entre concentração do cloro residual e o tempo de contato, né? Então, o residual desinfetante, no caso do cloro, eu estou falando que o cloro acaba invadindo o discurso da gente porque a gente usa muito, né? Mas poderia ser qualquer residual desinfetante. Então, é o residual desinfetante e o tempo de contato, né? Bom, vocês podem perceber que a lógica até agora do padrão microbiológico da portaria é de redundância, né? Assim, é um complemento dos indicadores mais redundância, né? Isso é muito importante porque a gente está, é como se fosse um avião, né? Tem sistemas de redundância. Isso é importante. No caso aqui do controle do processo de desinfecção, né, no caso, por meio de cloração, deve ser observados os tempos de contato e as concentrações residual desinfetante. Então, a dose aplicada aqui
Deixa eu ver se eu consigo. Opa. O apontador. Não. Eita, peraí, desculpa, gente. Ah, tá. Vocês estão vendo agora o prompt? O apontador, laser? Estamos sim, professor. Tá. A dose aplicada aqui, ela tem que permanecer, né, um tempo de contato, né, e a ideia é que, na verdade, quando a gente for medir, a gente vai medir o cloro residual, porque a gente vai garantir, então, que esse residual seja como se fosse do ponto de vista, seja um parâmetro conservador. Esse residual, quer dizer, a dose aplicada para manter o residual no nível que a gente vai medir do cloro, no caso aqui como agente desinfetante, ela com certeza vai ser maior. Né? Então a gente vai estar lidando com um produto, dose, tempo de contato maior. Né? Mas a gente vai garantir que o cloro residual, né, seja medido e que, se ele garantiu o nível adequado proposto, né, a gente com certeza a dose foi maior, e ótimo que isso aí digamos assim, está garantindo o objetivo nosso, que é a remoção de um log de inativação de cistos de Giardia, né? Então, e controle simultâneo de vírus. Né? Então, aqui é um complemento, como eu disse para vocês. Aí, na verdade, a portaria traz quadros, né? Tabelas, né? Desse tipo aqui, né? Que vocês podem ver. O que nós temos aqui, ó? Temperatura, né? Então eu tenho valores, esses valores que estão aqui no seio da tabela, né? São tempo de contato, né? Então, para diferentes temperaturas, eu tenho diferentes tempos de contato, valores de pH diferentes, também tenho diferentes tempos de contato. E aí aqui eu tenho justamente, no caso aqui, deixa eu ver, é o cloro residual livre. Né? Então, para o cloro residual livre, igual está apontado aqui no slide, né? Para um cloro residual livre de 1 miligrama por litro, se eu estou trabalhando com um pH de 7, o tempo de contato mínimo é de 19 minutos. Né? Nesse caso aqui, é o tempo de contato em minutos a ser observado para desinfecção, cloração e sistema de soluções alternativas coletivas, ou, né, na captação de mananciais superficiais. Tá? Então, essa é a lógica. Então, esse tempo tem que ser garantido. Então, numa inspeção, eu acho que nós vamos poder falar disso com mais detalhe na tecnologia, né? Mas só para dar um spoiler, digamos assim, numa inspeção, se o cloro residual é de 1 miligrama por litro e o pH é 7, o tempo de contato ali daquele tanque, né, que é uma relação entre o volume do tanque e a vazão nominal, né, que passa por aquele tanque, isso precisa ser de pelo menos 19 minutos. Né? Então, basicamente, é isso que a portaria fala para a gente. Então, de medição aqui, de variáveis de medição, então veja que como eu estava dizendo para vocês lá no início, o pH não é necessariamente, né, um limite máximo permitido, né, um limite, uma faixa, né, mas ele é importante porque o determinado valor do pH, que é uma variável química, um determinado valor do cloro residual, que também é uma variável química, garante o sucesso da desinfecção na previsão que foi feita de um log de cisto de Giardia, se o tempo de contato, que seria uma variável, um parâmetro, nesse caso, físico-hidráulico, né? Hidráulico, vamos falar assim. Se o tempo de contato, que é o tempo de detenção hidráulica, for de 19 minutos. Né? Então, isso que tem que ser averiguado. Isso ocorrendo, garante-se esse controle da desinfecção, que completa toda essa lógica do padrão microbiológico da portaria. Tudo bem? Aí aqui está mostrando para o cloro residual. Tem aqui também o tempo de contato mínimo em minutos a ser observado para desinfecção em sistema de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água com captação de manancial superficial, concentração do cloro residual livre também. Aqui só está dando uma ênfase, né, esses diferentes tempos. Quer dizer, à medida que há um aumento do cloro residual livre, logicamente, como produto CT, cloro, né, concentração do agente desinfetante residual, e o tempo de contato, como é um produto,
quando há um aumento da concentração final aqui do tempo do desinfetante, eu poderia falar para o mesmo valor de pH uma diminuição desse tempo, né? Então, agora, vocês imaginem que o tempo de o tanque, aqui é só pra gente, o raciocínio em cima dessa tabela para a gente entender como que ela foi construída, né? Quando ela foi pensada em termos de padrão, né? De controle da desinfecção. Mas se a gente for parar para pensar bem, o tempo de contato é a variável menos flexível nessa história toda, né? O tempo de contato eu estou para dizer para vocês que, na verdade, o tempo de contato e o pH seriam menos flexíveis, né? Porque vocês imaginam que, nesse momento na estação de tratamento de água, já houve lá atrás, possivelmente, um acerto do pH para garantir o sucesso da coagulação, né? E por consequência, a floculação, a decantação, a filtração. Isso já foi feito lá atrás, o acerto do pH. Então, o pH ele vai chegar para a gente, né? Então, é um valor que chega. O tempo de contato, ele tem a ver com a estrutura da estação posta, né? O tempo de contato tem a ver com a estrutura da estação, o tamanho desse tanque de contato, né? Então, o tamanho dele, em termos de volume, e a relação do volume e a vazão vai nos dar o tempo de contato em minutos, né? Então, o que eu posso mexer? A dose do cloro, que vai garantir o cloro residual para o tempo de contato já lá estabelecido, que é aquele pH já lá que chega, né? Tudo bem que, claro, o ajuste do pH pode variar também, né? Mas eu tô para dizer para vocês que esse ajuste aqui ele vai ser feito na dosagem do agente desinfetante, obviamente, né? Aí vocês podem ver também, ó, que quando eu pego aqui, ó, para o mesmo CT, né? Para o mesmo CT e há um aumento de temperatura, né? Há uma diminuição, tá vendo? Uma diminuição do tempo de contato, né? Isso aqui às vezes parece diferente, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, a princípio o poder do cloro fica menor. Só que como a gente aumenta a temperatura, há também maior agitação das moléculas, né? Então acaba isso, uma coisa compensando a outra. Então acaba que a desinfecção fica mais efetiva. É por isso que diminui, quer dizer, você tem temperaturas maiores, você precisa de menos tempo de contato, certo? Então essa é uma leitura também que nós podemos tirar desse padrão microbiológico da água, aqui partindo do que é o controle desse processo de desinfecção, né? Então isso aqui é um ponto importantíssimo, né, para a inspeção, né? Isso aqui é um ponto muito importante, porque já é o final, né? É o final lá da estação de tratamento, quando a gente está falando mesmo de ciclo completo, ou as outras estações que todas, né? Aqui só mudou o agente desinfetante, né, de acordo com a concentração de cloro residual combinado. Então vocês podem ver que os valores em minutos são muito maiores, né? Então os tanques de contato são maiores para os agentes menos efetivos, né? Lógico, o tempo de contato, ok? Bom, aqui, para o sistema de abastecimento de água e soluções alternativas com captação de mananciais subterrâneos, a contaminação por E. coli são mantidas as exigências de desinfecção com a inativação de 0,5 log de giardia. Então, aqui é aquela história que a gente tinha falado para vocês, que há uma compensação, ou na verdade não é compensação, um acréscimo desse log de giardia no caso das águas subterrâneas. Tá? Oi. Professor Francisco Oi, levantou a mão. bom dia a todos, bom dia, professor. Sobre a questão do tanque de contato, Sim. é interessante levantar essa questão aqui. Eu estava vendo a colega falando que lá em Espírito Santo tem poucos tanques de contato, né? Aqui tem muitos que têm tanque de contato, mas muitos utilizam o primeiro reservatório, depois do tratamento, na saída do tratamento, o primeiro reservatório como tanque de contato. Então eles usam umas chicanas embaixo, né, para diminuir a velocidade da água, para que fique ali
aproximadamente uns 30 minutos, geralmente eles nunca têm uma ideia de quanto tempo fica, que isso é uma coisa interessante também. Fica uns 30 minutos ali naquele reservatório. O que você acha dessa questão do reservatório utilizado como tanque de contato? Temeroso. Na verdade, né, quer dizer, para se garantir esse controle, gente, é assim, não tem outro caminho, entendeu? Então, por exemplo, o Francisco que falou, né? Aham. O Francisco, por exemplo, essa questão das chicanas para diminuir a velocidade, Sim. isso aí, isso também não funciona dessa forma, né? Então, você imagina aqui, ó, vou mostrar um desenho aqui na frente. Né? Ó, olha essa floculação aqui, tá vendo? Aqui é um desenho esquemático, né? E não dá para a gente saber se isso aqui está. A princípio está é vertical, né? Então a água entraria aqui, né? Então ela faria esse movimento aqui, ó, do meu laserzinho. Tá vendo aqui? Tá vendo? Sim. Uhum. Isso aqui, com certeza, garante que haja uma diminuição. Eu nem vou te falar da velocidade, eu vou preferir usar o termo mais correto, que seria do gradiente de velocidade nesse sistema de floculação aqui, certo? Então, quando você tem um tanque e você obstrui a passagem da água com essas chicanas, né? Há uma alteração do gradiente de velocidade. Então, a tendência com chicanas vai diminuir o gradiente de velocidade, certo? Isso é um ponto importante. Ok, funciona. Só que quando eu vou medir o tempo de detenção hidráulica desse tanque aqui, né? O que é o tempo de detenção hidráulica? Olha, a primeira molécula de água, isso aqui é fluxo contínuo. A primeira molécula de água que caiu aqui, ó, se eu tivesse uma maquininha que eu medisse o tempo, ó, eu medi o tempo que ela saiu aqui, né? Então caiu uma molécula aqui, medi o tempo que ela saiu aqui. Então vamos supor que eu tivesse uma maquininha mágica, que eu marcasse cada uma molécula de água que entrou e saiu desse sistema, né? E depois fizesse a média desse tempo. Isso é o tempo de detenção hidráulica, né? E como que é calculado isso matematicamente? É o volume desse tanque dividido pela vazão, entendeu? Então vocês podem perceber que se eu encher isso aqui de chicanas, o volume não mudou, a vazão não mudou. Então o tempo de detenção hidráulica ele continua o mesmo. Então eu posso colocar chicanas, eu estou interferindo na velocidade da água ali dentro entre uma placa e outra, mas eu não mudo o tempo de contato, entendeu? Uhum. Então isso é um ponto importante de ser levado em consideração. Quer dizer, as chicanas não mudam o tempo de contato, entendeu? Uma floculação, imagine o floculador. Quando a gente define o volume total dele, que seria, no caso da floculação, sei lá, em torno de 30 minutos, né? E depois eu vou definir onde vai ficar as chicanas, ou onde vai ficar as aberturas de uma passagem para outra, de acordo com o gradiente de velocidade que eu quero para garantir a floculação lenta. Estou dando um exemplo do floculador. Então eu posso colocar mais chicanas, menos chicanas, mais aberturas maiores, aberturas menores. Eu estou mexendo na velocidade, mas o tempo de contato continua 30 minutos. Entendeu? Porque o tempo de contato ele vai ser volume dividido pela vazão. Agora, então, quer dizer, as chicanas não garantiriam maior tempo de contato. Primeira coisa. E a segunda coisa, isso aí foi até discutido na primeira etapa, né, no primeiro curso, é que usar outros elementos do sistema de abastecimento, como reservatórios, como redes, isso aí pode não funcionar, né? Quer dizer, imaginem que existe um tempo adequado, que a gente está mostrando aqui, de contato. E logo depois desse tempo, tem ali a formação dos subprodutos, né? Então, se isso chegou lá na rede, eu estou monitorando os subprodutos aonde, né? Onde está a primeira residência pós tratamento na rede, né? Que garantiria que naquela primeira residência o tempo, naquelas tubulações, o tempo de contato seria esse adequado aqui que nós estamos discutindo e mostrando o porquê dele na norma, sabe? Então, isso é uma questão tecnológica que precisa ser apontada, sim, né? Uma estação de tratamento de água precisa de ter um tanque de contato. Eu sei que, claro, que existem realidades e tudo mais, mas eu acho que, do ponto de vista técnico, não tem como ter essa abertura, entenderam? Porque, imagina, isso tudo aqui foi construído, foi pensado por uma lógica que eu estou falando para vocês do padrão microbiológico.
que ele é composto lá pelo bacteriológico, a turbidez e o controle do processo de desinfecção. Entendeu? Entendeu, Francisco? Sim, tranquilo. A gente vai ficar mais de olho nesses reservatórios aí improvisados. E assim, se os reservatórios, né? E eu tô te falando isso, mas assim, a ETA que eu visitei na semana passada com os alunos é assim, tá? Quer dizer, não tem um reservatório lá gigantesco, né? Inclusive, assim, é meio bem desproporcional à estação, mas né, ele acaba, né? Você chega lá, o técnico fala, não, o nosso tanque de contato é no reservatório, né? Mas não é para ser assim, não é para ser assim. Tem como a gente calcular, né? Tem como a gente calcular esse tempo de contato no reservatório. Seria ter uma medida muito adequada da vazão de água produzida e como está variando, né? Porque, não sei, depois eu acho que quando a gente falar do sistema de abastecimento de água, eu posso falar disso com mais detalhe, né? Mas quando a gente calcula num sistema de abastecimento de água, que você tem captação de água, estação de tratamento de água, e reservatório, e rede, e entre isso as adutoras, quer dizer, a adutora de água bruta, a adutora de água tratada até o reservatório, que às vezes é muito pequena, né, ou inexistente, que ela fica ali colada à ETA, o reservatório colado à ETA, ou a adutora de água tratada até a rede, né, que seria do reservatório até a rede, né? Quando a gente faz o cálculo dessas vazões, né, a variação horária do consumo da rede, quer dizer, vocês imaginam que as pessoas que consomem água na cidade, existe uma variação ao longo dos dias do ano, que a gente sabe que ela é menos abrupta, mas existe, quer dizer, meses mais quentes se consomem mais água, meses mais frios se consomem menos água, né? Ao longo dos dias do ano, e tem aquela variação ao longo das horas do dia, que essa é mais abrupta. E o reservatório, normalmente, ele é posto para atender essa variação abrupta ao longo né, do dia. Né? Tanto que ele, né, que você está bombeando aqui, ó, 100, 100, 100, 100, a população está consumindo 50, está armazenando água no reservatório. 100, 100, 100, 100, a população consumindo 70, armazena água no reservatório. 100, 100, 100, 100, consumindo 120, usa a água do reservatório. Então, para garantir que o reservatório tivesse o tempo de contato necessário, né, para garantir todo esse controle que é pensado aqui, ó, ajustado para um log de ativação de ciclo de diária. Para garantir isso, teria que fazer esse cálculo, né, do tempo de permanência da água frente a essas variações entre a água produzida e a água consumida. Né? Teria que fazer. Tá? E aí demonstrar por A mais B que isso é possível. Né? Isso aqui a gente já passou. Bom, aí agora aprofundando um pouco na questão das exigências de monitoramento ainda do padrão microbiológico, em relação. Aqui é um conjunto de parâmetros, para vocês verem como que a portaria ela articula em relação ao parâmetro microbiológico em si, o parâmetro microbiológico da água bruta, né, a preocupação aqui com. Lembra que eu mostrei para vocês ontem, né, a variação lá da concentração de Escherichia coli no manancial, né, aliás, num conjunto de rios e corpos d'água de uma bacia aqui da região sudeste, né? Então, frente à qualidade demonstrada, ou a qualidade da água bruta, como é articulado os parâmetros ainda microbiológicos microbiológicos bacteriológicos e de cistos, né? E também o parâmetro de turbidez. Então, vamos começar aqui, ó, pela E. coli acima de 1.000, né? E. coli acima de 1.000, média, né? E. coli acima de 1.000 Agora depois tem que olhar se é média, né, na portaria, mas E. coli acima de 1.000 no corpo d'água? Sim. É média geométrica, Média professor. geométrica, né? Tá, beleza. Avaliação da eficiência das bactérias produtoras de bactérias aeróbias produtoras de esporos, né? Que esporulam, né? Avaliação da eficiência da ETA nesse nível aqui, ó.
aliás, desculpa, tá, gente? Esporos de bactérias aeróbias, o que eu confundi aqui. Avaliação dos esporos de bactérias aeróbias, né? Então, se a E. coli está acima de limite tal, a gente passa a monitorar esporos de bactérias aeróbias, né? Então, esse indicador, ele aparece nessa portaria, porque a lógica é que a implementação dessa metodologia, ela é mais fácil, ainda mais fácil, do que os cistos de Giardia e de Cryptosporidium, tá? Então, toma a segurança de avaliar esse indicador, esporos de bactérias aeróbias. É maior que 2, que a remoção é maior que 2,5 log na estação de tratamento de água? Sim. Então, eu mantenho a turbidez da água filtrada 0,5, tá? Ó, então a lógica é essa, né? Bom, eu estou avaliando esporos de bactérias aeróbias. É maior que 0,5 log? Sim, né? É maior? Não. Aí o monitoramento dos cistos vai ser exigido, né? Essa aqui é a lógica aqui, ó. Então, aí monitoramento dos cistos. O monitoramento dos cistos está maior que 1, ou cistos de Cryptosporidium, aqui no caso, por litro? Sim. Aí eu vou exigir um aprimoramento da remoção de turbidez na água filtrada, né? Então passa a ser 0,3 unidade de turbidez, né? O operador vai chiar bastante, porque isso aqui, na realidade das estações do Brasil, é muito difícil, mas é isso que tem que manter, né? Porque assim eu estou garantindo aquela lógica lá de remoção em unidades logarítmicas de oocistos, né? Bom, mas se eu partir aqui para um indicador mais complicado de ser feito a análise, Cryptosporidium, mas ele está abaixo de 1 oocisto por litro, né? Ou seja, ele é maior? Não. Aí continua valendo a 0,5 unidade de turbidez, né? Então vocês podem ver aqui que essa lógica da portaria é como articula, né, o padrão bacteriológico da água bruta, né, o padrão bacteriológico barra microbiológico da água tratada, né, e ainda, digamos assim, onde que a turbidez seguraria esses padrões, né? Ok? Tudo bem aqui, gente? Interessante, né, esse fluxograma aqui. Bom, o outro aqui nós saímos do padrão necessariamente, nós continuamos microbiológico, né? Mas aqui mudou a lógica. Nós estamos falando agora de cianobactérias, né? A preocupação, né, que se tem com cianobactérias e a consequente produção de cianotoxinas, né? E como isso é removido nas estações, né? Ou como as estações às vezes não estão preparadas adequadamente para remover isso. E como isso é muito sério, né, em mananciais eutrofizados, né, aqueles mananciais que têm muita contribuição de nitrogênio, de fósforo, e que sazonalmente ou por determinadas condições ambientais há uma floração de cianobactérias e algas e inclusive plantas aquáticas, macrófitas, né, e um crescimento exagerado disso, né? Então, a norma, a portaria, né, desculpa, ela exige um monitoramento da densidade de células, né, de cianobactérias, né, que a princípio esse monitoramento ele é trimestral, né? Na verdade, aqui o monitoramento ele pode ser a clorofila, né? Que ele começa assim, né? Seria muito mais simples de definir, de monitorar, né? Clorofila é uma análise, quem é de laboratório aí e já fez, é uma análise que faz a extração ou com etanol, ou com acetona, então é uma análise bem rápida, em 24 horas a gente tem essa análise, né? Bom, a clorofila está maior que 10 veja que aqui micrograma, hein? Bem exigente, né? Microgramas? Não. Então continua fazendo a análise mensal da clorofila, né? Ela está maior que 10 microgramas? Sim. Nova coleta da amostra e análise do fitoplâncton, né? Que aí a gente vai ver essa concentração de cianobactérias na análise de fitoplâncton, né? É maior que 10%? Não. Então continua aqui na análise de clorofila. Vamos manter esse monitoramento mais simplificado, né? É maior que 10%? Sim. Agora é o monitoramento semanal de cianobactérias no ponto de captação, passa a ser nesse nível aqui, semanal, né? Então essa que seria
o monitoramento, a lógica do monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas, tá bom? Bom, o padrão de substâncias químicas que representam risco à saúde, né? Aí nós estamos falando daquele rol gigantesco que nós temos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, né? Posto dessa forma, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. E aí toda a lógica do padrão de substâncias químicas vem dessa avaliação de risco, né? Que é uma composição da exposição e da toxicidade, né? Então, o quadro ilustrativo, de uma forma muito simplificada, é esse posto na tela, né? Ou seja, se a gente tem uma exposição que for elevada, mas a toxicidade é baixa, né? Então o risco baixo, né? A toxicidade está aqui, o risco é baixo, né? Ou uma toxicidade muito elevada, mas a exposição baixa, né? O risco é baixo. E isso vai caminhar tanto para um nível de risco intermediário como um nível de risco alto, né? Então, depende muito dessa composição entre a exposição e a toxicidade. Num primeiro momento, a dose de exposição, quer dizer, a água que a gente produz, né, na estação, e aí a dose é pensada nessa água. A gente entende, ou é posto por precaução, digamos assim, que a dose ela vai ser a concentração do manancial, quer dizer, a característica das concentrações de substâncias no manancial, pensando que, para essas substâncias químicas, as estações de tratamento de água, por exemplo, igual está posta aí, de ciclo completo, ela não vai ter a remoção. Entendeu? A gente não vai garantir a remoção. Então, quando eu tô falando de uma estação de ciclo completo típica, né, eu não estou pensando que ali vai ocorrer remoção. E aí, com isso, eu vou garantir que essa dose, né, então, mas ocorre, tudo bem, vai ocorrer ali, mas não tá o sistema não está pensado para isso, né? Então, por isso que a dose é de como se não fosse, né, considerando que não ocorra a remoção das substâncias químicas na estação de tratamento de água, tá? E aí, as substâncias químicas, por exemplo, não carcinogênicas, né, eu vou garantir aquele nível que nenhum efeito, aqui assim, ó, é uma dose em que nenhum efeito, então de estudos com cobaias, né, que nenhum efeito seja observado. Essa seria quando uma condição daquelas substâncias não carcinogênicas. Então a ideia é que qualquer efeito que seja observado, eu não quero, né? Eu não quero. E aí, essa que é a lógica desse efeito onde nenhum, desse nível de dose onde nenhum efeito é observado. Então, considerando esse nível de dose onde nenhum efeito, né, dose abaixo da qual as pessoas podem estar expostas ao longo de toda a vida, 70 anos, com a massa corpórea média, o consumo de água médio, né, consumindo ali uma quantidade de água por dia, eu vou calcular isso com um fator de incerteza, né? Que vocês imaginam que se isso foi feito, se, por exemplo, aqui tem um desenho até mais bonitinho, olha, se eu tenho esse nível onde nenhum efeito é observado, né, em cobaias, né, eu tenho que colocar nessa equação onde eu vou calcular uma ingestão diária tolerável, né, eu tenho que colocar aqui fatores de segurança, por conta das incertezas, quando eu extrapolo de uma cobaia para o ser humano, né? Então, aqui nesse caso aqui das substâncias não carcinogênicas, basicamente é feito esse fator de incerteza, que está aqui colocado 100, mas se vocês lerem lá o guia lá de interpretação da portaria, né? A portaria comentada, vocês vão ver que isso pode, inclusive, variar. Né? Esses valores podem chegar a valores muito mais elevados, por conta de quanto mais preliminares são os estudos, maiores podem ser as incertezas, e esse fator de incerteza a gente vai ter que usar valores mais elevados, tá bom? Isso seriam para substâncias não carcinogênicas. Então, quer dizer, é não carcinogênico, e qualquer efeito observado é não quisto, né? No caso das substâncias que já são carcinogênicas, aquelas que vão
né, elas são carcinogênicas, né? Aí há um raciocínio diferente, porque, na verdade, tem o conceito de risco tolerável. Então, é aquela dose, que o D de dose, né? É o D de dose, que vai garantir um risco tolerável, que aí é uma decisão, né? O que é um risco tolerável? Né? Ó, é um caso de câncer em cada 100 mil pessoas, né? Considerando esse cenário de exposição, né? De uma pessoa exposta ali durante 70 anos, tomando uma quantidade de água e tudo mais. Tá? E assim ficam definidos aqueles valores máximos permitidos, né? Valor máximo permitido do nível lá das substâncias, que aí vai ser aquele rol de substâncias orgânicas, agrotóxicos, separados, né? Falar assim, inorgânicas, e os subprodutos da desinfecção, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é essa primeira parte, a primeira parte que é feita a gente discute sobre esse padrão, o padrão, né? Aí começa o microbiológico até chegar no químico, tudo bem? Então seria uma parte mais teórica de como a portaria foi pensada, qual é a lógica dela, e os seus principais padrões, digamos assim, né, de potabilidade e os procedimentos, né, postos pela norma, pela portaria. E claro que aqui a gente não quer fechar o assunto, né? Impossível, porque toda hora a gente está aprendendo, a gente lê a portaria, lê essa portaria comentada, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Quer dizer, cada detalhe ali, por que ele foi pensado, ou cada detalhe ali, por que precisa ser numa próxima. Olha, será que vai ser revisto na próxima revisão, né? Possivelmente, né? Vai ter daqui a pouco uma revisão. Mas para entender a lógica que a portaria traz para os procedimentos de controle de qualidade e a vigilância, né? Aí, o que vai acontecer? Agora nós vamos começar a falar de elementos mais físicos dos sistemas de abastecimento, das soluções de abastecimento, tá bom? Oi, Pedro. Ótimo. Bom dia a todos. Só para não perder tantas informações que foram passadas desde ontem à tarde, aí até eu estava aguardando se em algum momento que vocês iam falar, com relação tanto, por exemplo, aquelas tabelas de ontem do monitoramento de E. coli, né, a frequência de análise na saída a cada 2 horas, né? Isso a nível de inspeção, se me permite, eu gostaria de colocar a importância de um item de verificação, primeiro, se há um procedimento operacional por parte dos operadores para realizar aquilo, e se existe a evidência objetiva que eles estão fazendo, ou seja, a concessionária, se ela tem registros dessas análises, né, respeitando a periodicidade. Uhum. Da mesma forma, no produto, né, da relação concentração de agente desinfetante e tempo de contato, muito esclarecedor a sua fala, mas a questão, por exemplo, o operador ele não vai ter aquela tabela de pH, variações de pH, temperatura na cabeça. Então, novamente, tem que ter um procedimento operacional escrito lá na unidade, né, de fácil acesso do operador, e que ele tenha os registros dessas análises que foram feitas, né? Isso a nível de inspeção, né? Isso é claro que você passou a parte de projetos, né? A parte de entendimento por ser, né? Mas aí quem executa, quem opera, ele tem que ter aquilo ali prático, né? O pH está tanto, a temperatura tanto, então o tempo de contato terá que ser esse, e eu realizei essa análise e vou registrar a hora, tudo assim. Então, muito bem pensado, Pedro. Eu não tinha dado essa ênfase, né? Você está querendo dizer, por exemplo, quando a gente olha para uma tabela daquele tipo lá, igual eu mostrei 1000 vezes aquela tabela da turbidez, né? A gente coloca lá, turbidez da água filtrada, 0,5 unidades de turbidez, né? Aí a primeira, então quer dizer que seria o primeiro, o critério ali, 0,5 unidade de turbidez.
medida a cada 2 horas, né? No caso da filtração rápida. E logicamente que a frequência é um ponto importantíssimo, né? Como é que ele executa isso, né? Qual é o procedimento operacional, né? Muito bom. Sim, e com um detalhe, numa inspeção nós não vamos ficar muito tempo lá, né? Então não vamos poder verificar se a cada 2 horas ele faz. Então, Tem que ter o registro, né? tem que A ter planilha, o onde ele anota e quem que exatamente. acompanha. Então, a importância de, numa inspeção, né, que é o nosso foco aqui, de ter essas evidências, né, que a empresa ela está realmente realizando o que foi preconizado. Né? Uhum. Até porque, de repente, pode até ter sido preconizado isso, mas às vezes você vê em algumas estações de tratamento, não sei se é a realidade em outros locais do Brasil, dependendo do tamanho, de municípios menores, com poucos operadores, né, sem uma supervisão efetiva. Né? Então, tem que ver se realmente está sendo realizado a determinação, o que foi preconizado anteriormente. Não só o controle do nível do critério, mas da frequência. Ótimo. Oi, Pedro, bem apontado aí tuas observações, e eu lembrei, isso aí é uma coisa que eles nunca estão preparados, né, os operadores, muitas vezes eles não são capacitados, né, às vezes a empresa diz que ele está capacitado, mas ele não está, e o que a gente faz? A gente solicita os registros de toda a operação, né, os procedimentos operacionais, né, que eles têm que ter, né? Sim. E aí, às vezes, está no escritório, a gente pergunta para o operador, tá, mas você foi capacitado? Não. Às vezes ele não conhece nem a portaria. Você conhece a portaria? Não. Nunca li a portaria. Então, isso a gente infraciona, né? Que essa questão dele ter a tabela, isso é obrigação do prestador de serviço, para facilitar a vida dele. Isso a gente não pode dizer, ele tem que ter conhecimento da informação e da legislação. Como ele vai fazer isso, aí é um problema do chefe dele, né? Do prestador de serviço. O que a gente faz é infracionar, né? Não tem os registros, né? Não, os operadores não são capacitados, né? Essa questão do pH, o próprio meu colega Fernando colocou isso, que eles não levam em consideração o pH, né? Porque ele não é considerado um parâmetro, né? E então isso é uma questão também. E a gente cobra, né? Eu imagino que, eu não sei como é cada um, né? Eu tenho uma experiência aqui das estações que eu levo os alunos, né? Então é muito restrita a minha experiência. Vocês visitam muito mais estações do que eu. Então, por exemplo, eu estou cercado aqui de sais que alguns têm algumas limitações, mas tem ali, né? Às vezes que eu visitei tem uma planilha escrita, né? Que então eu estou vendo ali, por exemplo, naquelas últimas 24 horas, eles, né, onde eles registraram, né? E muitas das vezes aí o supervisor que está me acompanhando, ele consegue acessar via computador um sistema que ele consegue buscar, aí tem uns sistemas que até auxiliam, né, sistema de abastecimento de água, ele consegue buscar, quer dizer, aquele registro em algum momento está sendo alimentado num sistema de informação, né? Mas realmente, eu fico pensando que lá no controle da desinfecção teria que ter tipo como se fosse um fluxograma do operador. Ele fala, olha, se pH nível tal, o cloro residual tem que ficar acima de tal valor, né? Não ultrapassando X valor, né? Se pH tal valor, porque também o pH, por mais que ele varie sazonalmente e tudo mais, como eles fazem o ajuste lá na frente, eles têm já o registro desse pH na chegada ali né? Daria para ter, né? Mas realmente tem que ter isso lá, né? Na inspeção tem que garantir que isso esteja ocorrendo. Porque o tempo de contato, Pedro, não vai mudar, né? A vazão não está mudando, ela está fixa. O volume do cabra lá é o mesmo, ou seja, se o volume é o mesmo, a vazão é a mesma, o tempo é aquele. Qual é o tempo de contato? Né? Sim. Mas a frequência, bem lembrado, que a gente fica aqui preocupado com o nível, por que é 0,5, por que é 0,3, por que é 0... Mas tem de 2 em 2 horas para acompanhar, né, meu amigo? Não basta você... Vai lá uma vez por dia o cara faz o monitoramento da água filtrada. Não pode, né? Muito bem, pessoal. Ok. Eu vou continuar aqui.
Agora com essa parte... Paula, pode falar. Ô, professor, eu só rapidinho antes de você começar. Então é porque a internet aqui caiu e eu perdi o registro das últimas mensagens. Então, caso alguém tenha comentado alguma coisa, com exceção da Marinette, que eu estava respondendo que eu vi a mensagem dela, aí eu vou pedir para repetir novamente no chat que eu consigo acompanhar aqui, que a internet aqui caiu. Tá bom. Então, gente, quem tiver feito mensagem aí, eu acho que repete no chat, que não tiver sido respondido, que vai ficar melhor, né? Vamos lá. Então, vamos continuar agora. Sistemas e soluções de abastecimento de água para consumo humano, né? Então, vamos falar um pouco do ponto de vista agora, mais de elementos dos sistemas e soluções de abastecimento de água, né? Então, sistema de abastecimento de água para consumo humano é a instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Então, esse é digamos assim, quase como se fosse a nossa... não vou falar assim, não. Eu ia falar referência, mas não. O sistema de abastecimento de água, portanto, é isso, né? É a unidade de captação, então todo o sistema de captação, seja ele aqui nessa imagem, a gente está mostrando aqui, ó, né? Você tem um manancial superficial aqui. Então, o sistema de captação que ele fica normalmente, né? Adjacente ao corpo da água, né? Tem que ser, né? Não tem outro jeito, né? A gente tem legislação para isso, quer dizer, essas obras com interesse público, né? Elas têm prerrogativa de serem instaladas nas áreas de proteção permanente, né? Porque não tem outro jeito, né? Uma vez que foi instalado esse sistema de captação, que às vezes é composto ali, como nós vamos ver, por gradeamento, desarenador, sistema de bombeamento, né? Levatória, né? As bombas, motobombas, casas, né? Que protege os sistemas eletromecânicos, né? Isso bombeia a água para uma estação de tratamento de água. Então, nós temos agora a parte de tratamento de água. Lembrando que, nesse caso aí, mostrado em tela, como nós estamos falando de um sistema superficial, obrigatoriamente precisa de fazer a filtração dessa água, né? E se for filtração rápida, como eu disse, com aplicação de coagulante, né? Isso não está posto de forma clara na portaria, mas é para se entender isso, né? As estações de tratamento de água, portanto, levam aqui na adutora da água tratada até um reservatório. Esse reservatório intermediário leva até um reservatório maior, que aí depois, numa rede de distribuição, garante a chegada da água na instalação predial. Isso é o nosso sistema de abastecimento de água, né? Esse é o sistema de abastecimento de água posto pela portaria, né? Já tem um tempo já que essa portaria preocupa de deixar isso muito bem caracterizado, tá? Mas também nós temos soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, que seria a modalidade de abastecimento coletivo. Então, existe quando entra essa palavra coletivo, digamos assim, do ponto de vista de preocupação com a qualidade dessa água, né, a responsabilidade ela fica maior, né? E aí, portanto, vocês vão ver os desdobramentos disso. Sistema de abastecimento em modalidade de abastecimento coletivo destinado a fornecer água, só que agora sem rede de distribuição, né? Então aqui nós tem duas fotos, né, que eu estou mostrando para vocês, que é aqui, ó, sistema Água Boa, variante da Salta Z, que é um sistema inclusive proposto, né, pela Funasa, com tubulação de distribuição de água tratada seta vermelha, mas dali não é distribuição, é a tubulação que disponibiliza a água para a população, né? Aqui numa aldeia indígena, Tauaru, né, no Alto Solimões. E aqui uma foto, né, aí pode ser qualquer tipo de sistema, não necessariamente o Salta Z, eu não lembro se essa foto também era do Salta Z, se necessariamente nessa mesma instalação, mas também, tá vendo, é uma demonstração de um abastecimento coletivo sem rede de distribuição. Então esse é o sistema alternativo, uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água, tá? O SAC.
ok? Aqui mais exemplos, uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água para o consumo humano, que seria uma cisterna, né, onde a captação da água de chuva, né, uma fonte alternativa, então possivelmente numa localidade onde haja restrições, né, de águas superficiais subterrâneas que possam ser abastecidas de outra forma, então a gente usa a fonte de água das chuvas, e essa cisterna, por abastecer um coletivo, ela também é considerada um sistema, nesse caso, né, um sistema alternativo coletivo. E aí as soluções alternativas individuais de abastecimento para consumo humano, SAIS, que seria a modalidade de abastecimento de água para consumo humano, que atenda a um único domicílio. Né? Atenda a domicílios residenciais como uma única família, aí isso é uma redação lá da portaria, incluindo os agregados. Né? Então, tá bom. Então, quer dizer, tem uma parcimônia aí de que se considera, mas a princípio é uma família. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse desenho aqui desse lado, como se fosse uma... Aí cada região vai chamar isso aqui de uma coisa, né? Na minha região aqui nós chamamos de cisterna, né? Aqui está um desenho muito, quase que bucólico aqui, né? De um poço, né? Uma cisterna, uma cacimba, tem vários nomes. Se alguém quiser compartilhar, inclusive, os nomes da região, fica à vontade. E aqui esse quadro aqui, eu gosto de parar um pouquinho nele e até vamos ler com calma para a gente entender a lógica por trás, né, desse quadro que está lá, se eu não me engano, na explicação da norma, né? Professor, Oi. é que só para você não começar falando de redistribuição, pediram para você repetir a definição de saque, que parece que travou para o participante. Ah, travou para você também? Para mim não, mas a Tá. internet aqui está bem estável, então eu não sei. Aqui, então, ó, seria solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano. Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável sem redistribuição. Então, não tem redistribuição. Essa é a questão. Então, esse é o principal ponto, gente, porque apesar de se exigir, como nós já vimos lá atrás, um controle bacteriológico num ponto de consumo, né? Esses pontos de consumo eles não estão postos como são pontos de consumo na rede de distribuição, né? No caso do sistema de abastecimento de água, da solução alternativa coletiva, né? Então não tem rede. Esse quadro aqui, ele vai ser bem explicativo. Nós vamos ler todo esse quadro, porque eu acho que é importante essa dedicação a ele, tá? Então, por exemplo, olha só, vamos começar do primeiro aqui. Fonte individual, cisterna, poço, entre outros. Sistema alternativo individual. Né? Responsabilidade, vigilância. Né? Responsável pelo controle, não se aplica. Não se aplica. Vamos lá. Fonte comunitária. Então, um poço, onde uma comunidade se abastece, vai lá e busca água nesse poço. Né? Um chafariz, né? Ou qualquer outro elemento desse tipo. Sistema alternativo coletivo. Controle e vigilância. Então, a responsabilidade aqui é do controle, de quem faz o controle e da vigilância. Né? Então, o responsável, poder público municipal, associação comunitária, concessionária. Né? E aí aqui entra exemplos muito esclarecedores para a gente entender a lógica. Ó. Clube com abastecimento próprio, sem redistribuição. Né? Um clube, ele não tem rede de distribuição, ele não tem um conjunto de elementos enterrados com tubulação e acessórios, né? Válvulas de controle, válvulas de redutoras de pressão, reservatórios intermediários, não é esse o caso. É um clube. Aí, responsabilidades. A direção do clube pelo controle da qualidade e a vigilância tem responsabilidade do ponto de vista da vigilância, como nós conhecemos ela. Né? Campings, hotéis com abastecimento próprio sem redistribuição. Sistema alternativo coletivo. Controle e vigilância. Direção do camping ou hotel é o responsável pelo controle. Então, é papel da vigilância ficar de olho também nesses campings e hotéis. Creche de escolas, postos de saúde com abastecimento próprio, né? Muito comum, né? Aqui em Ouro Preto mesmo, onde eu moro, esses distritos são as escolas, distritos rurais,
que não tem, não chegou ainda a concessionária, não chegou distritos rurais, onde tem, por exemplo, a maior parte das casas tem sistema alternativo individual, né? Bom, ali naquele aglomerado rural, tem várias casas com sistema alternativo individual e tem uma escola. Muitas vezes a escola está ali adjacente a um posto de saúde, né? Ou um posto de saúde que tem um funcionamento intermitente, mas a escola funciona o tempo todo, né? Então seria um sistema alternativo coletivo, que portanto, está de responsabilidade para quem faz o controle de qualidade, que seria o responsável pela entidade, né? E está sob os olhos da vigilância, tá bom? Aí aqui é um ponto mais mas enfim. Ó, condomínios verticais com abastecimento próprio sem redistribuição, tá? Sem redistribuição. Aí nós estamos falando de um SAC. Então, se eu tenho um conjunto de prédios, né? Cada prédio eu não tenho uma rede de distribuição, aí nós estamos falando do síndico ser o responsável, da síndica, né? O síndico, né? O condomínio ser o responsável pelo controle, e a vigilância fica sob os olhos da vigilância. Quando ele é condomínio horizontal sem rede de distribuição, aí eu também estou falando de uma solução alternativa coletiva. Controle e vigilância. Controle seria o condomínio e sob os olhos da vigilância. Aí aqui, ó, aqui começa a complicar, quer dizer, sofistica um pouco do ponto de vista técnico, né? Não sei se esse é o correto falar, mas enfim. Condomínios horizontais com abastecimento próprio e com redistribuição. Então, quer dizer, eu tenho um conjunto de tubulações, né, que estão enterradas e levam as casas das pessoas. Então, pode ser... aqui eu não estou falando de quantitativo, né? Não tem isso na portaria dessa forma, né? Então, quer dizer, se eu tenho redistribuição enterrada, e esse é um principal ponto, se ela está enterrada, né, e é uma redistribuição, um conjunto de tubulações que vai levar a água tratada até esse conjunto de residências, né, isso é um sistema de abastecimento de água, né, e deve ser tratado como tal. E aí, né, mesmo sendo o sistema de abastecimento de água aqui, no caso de um condomínio, aí o síndico, né, o condomínio é o responsável pelo controle, e a vigilância, e fica sob os olhos da vigilância. Depois, esses últimos aqui já seriam sistemas, digamos assim, aí já pede, fica mais simples de entender, né? Ó, abastecimento sob administração de serviços municipais e estaduais com redistribuição, sistema de abastecimento de água. Então, o controle e a vigilância, né? O controle fica pelo poder público municipal ou concessionária, né? E sob os olhos da vigilância. E abastecimento terceirizado com iniciativa privada com redistribuição. E aí também o sistema de abastecimento de água, cujo controle está sob responsabilidade da concessionária e também está sob os olhos da vigilância. Então, eu acho que esse quadro ele é bem, assim, é o que está nele, né? Ele é retirado do que está toda a lógica da portaria, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Oi, bom dia. Sim, bom dia. Oi, pois eu estava até escrevendo aqui. É que assim, aqui, quando a gente faz nossas inspeções, nós consideramos uma rede quando há a presença de uma estrutura mais pesada, que são válvulas, registros, reservatórios, adutoras, né? Tubulação mais pesada. Uma tubulação apenas enterrada e que não tem uma estrutura pesada como aquela que caracteriza uma rede, a gente considera como saque. A só tubulação enterrada para a gente, aqui, né, não configura uma rede. Mas que tipo de tubulação enterrada? Cano. Que é o que a gente mais vê por aí. O que vai caracterizar uma saque. Né? Um cano emendado no outro está enterrado. Isso para a gente aqui, a gente considera isso uma saque. Agora, quando a gente encontra... Mas qual que é o objetivo? Qual que é o intuito? Caracterizar adequadamente o sistema, a forma de abastecimento. Entendi.
Porque, na verdade, a gente não existe essa lógica de coisa assim, elementos mais pesados, entendeu? Isso não está posto. Mas acho que, se eu não me engano, na própria portaria, quando está lá o conceito de sistema de abastecimento, ele faz uma extensão maior desse conceito, trazendo estruturas que caracterizam um sistema, né? Então, a gente entende que essas estruturas, e é o que a gente passa aqui também para os municípios, quando a gente aplica essas capacitações de inspeção, a gente passa para eles essa compreensão, né, de que um sistema de canalização simples enterrado não caracteriza um sistema de abastecimento, né, é só uma saque. Mas, por exemplo, então, se for um sistema de tubulações abastecendo ali, sei lá, 10 residências, aí isso não é rede. A gente não. Se não tem reservatórios distribuídos, não tem válvulas de descarga, não tem registros, isso praticamente é uma saque. Pode falar aí, gente. Vamos lá. Aqui Max, aqui do Ceará. Aqui nós temos o CISAR, acredito que alguns de vocês conheçam, que é o Sistema de Saneamento Rural, né? E eles têm pequenos sistemas, né? Inclusive sistemas atendendo 20, 25 casas, né? E nós consideramos como um sistema de abastecimento, porque nós não estamos a forma, o tamanho, né? Então, ali, ele está tratando a água e distribuindo de maneira coletivamente. Então, nós consideramos como sistemas de abastecimento, né? São pequenos sistemas, às vezes só com simples desinfecção. Então, aqui a gente considera. Max, são muitos, viu? Esse, ao meu ver, é o conceito mais adequado de ser utilizado. Mas assim, para nós, a gente, concordo com o Fernando ali, a gente realmente tem dificuldade de enquadrar, a gente até fez umas ações conjuntas aqui com o município de Florianópolis, que cadastraram algumas situações como sistema, e assim, não era um sistema, né? Eram situações bem simples, simplificadas, de canos, né? Ligados com reservatório, e você não tem como cobrar dessas pessoas todas as atribuições de um sistema, né? Porque assim, você não pode simplesmente, isso eu vou abrir uma exceção para uma situação X de um sistema, e aí para outra eu vou cobrar, né? O prestador vai cair em cima de você, então você tem que cobrar de todos. E aí você não tem como cobrar daquele senhor que tem uma associação e tem 30 casas que ele tem um sistema, que ele cumpra todas as obrigações, as características dele de uma saque, né? Isso é uma coisa, um complicador aqui para nós, porque não sei como que é nos outros estados, mas a gente não pode simplesmente considerar algumas situações como sistema, sendo que eles têm características de saque. A portaria, só complementando o que eu estava falando, né? A portaria 888, ela traz a definição de SA assim, instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até ligações prediais. Então, a gente entende que esse conjunto de obras civis, materiais e equipamentos são estruturas maiores do que simplesmente uma tubulação enterrada. Então, aí a gente fica nesse paradoxo. Isso aí, eu acho que isso reflete o que havia na 2914 e que acontece aqui ainda, né? A falta de uma definição exata do que seja um sistema e uma saque, que é um fator complicante. Adotamos esse critério, que eu estou esclarecendo aqui em Santa Catarina, né? Porque para a gente fica claro isso, e é o que a gente passa, né? Mas não significa dizer que estejamos corretos, né? Mas acredito que vamos continuar adotando os critérios que a gente utiliza até então. Tá? Eu acho que o Francisco também falou uma coisa certa, né?
acaba resultando, acredito eu, numa cobrança injusta para uma comunidade que, sei lá, tem 20, 25 casas, né, e que não tem condições de arcar com todos os custos necessários para cumprir com o plano de amostragem que é previsto para eles. Mas é isso aí, obrigado. Pedro? Seu microfone, Pedro. Importante realmente uniformizar. E realmente aqui no Rio de Janeiro nós entendemos dessa mesma forma, né? No caso, abastecimento coletivo, condomínios, bem limitado, é lógico, tem que ter a tubulação que é para chegar, as residências, mas encaramos como um saque, né? Não como SA. Até realmente também em função das cobranças que devem ser feitas, porque na maioria das vezes, inclusive, não tem nem ciclo completo, né? Fazem apenas uma desinfecção, né? Mas isso tem que ser realmente uniformizado. Mas o que hoje é visto aqui, o que nós classificamos é dessa mesma forma que lá, como o colega falou anteriormente. Entendi. Do ponto de vista técnico, de como se pensou, né, dessa questão da diferenciação ser a rede, lembra que quando a gente estava falando do controle bacteriológico da rede, a rede tem vulnerabilidades, né? Então, assim, se eu tenho tubulação enterrada, né, vocês podem ver que, inclusive, naquele quadro que eu mostrei ali, eu poderia ter um prédio de sei lá, dezenas de um prédio com dezenas de apartamentos, mas por ser um sistema vertical, quer dizer, ali praticamente exige uma redistribuição, né? Imagina, dezenas de apartamentos num prédio, né? 2 dezenas de apartamentos. Então ali existe uma redistribuição, só que ela está vertical, ela não tem as vulnerabilidades do que se eu deitasse esse prédio e horizontalizasse aquelas dezenas de casas, né, e numa redistribuição. Então, eu não. A minha interpretação da portaria é que, independentemente do sistema do manancial de captação, seja ele, né, ele pode ser subterrâneo, né, que normalmente sistemas menores, subterrâneo facilitaria muito a vida, né, se tem essa possibilidade, porque aí o controle fica mais simples. Mas tendo tubulação enterrada, eu tenho maiores vulnerabilidades. E muitas das vezes, se eu deixo descoberto justamente isso, eu passo a ter mais exposição, talvez, de uma população mais vulnerável. Então, essa é a minha colocação. Alguém mais levantou a mão? Não, professor. Ok. Mas vamos lá, a gente vai conversar bastante sobre isso aí. Cadê? Alguém levantou a mão aí? Professor, eu agora, assim, é porque o que os estados estão trazendo, né, a gente também observou isso na turma, assim, o Goiás, ele teve até uma portaria que, de repente, ele trouxe as definições, né, e aí eu acho que é um ponto de atenção, né, para quando a norma está sendo revista novamente, a gente está tentando, na melhor maneira possível, entendendo todas as limitações, né, porque o Brasil, ele realmente ele tem um nível, assim, às vezes, de realmente dados que numa definição a gente não consegue trazer, né, mas a gente também já está de olho nisso, né, então, Sim. assim, como um ponto de atenção para a gente estar vendo, mas, assim, acho que isso é só reforçando mesmo que eu acho que é uma dificuldade mesmo a gente tentar definir, trazer, né, numa única definição, assim, e aí, de repente, abranger a todas as escalas digamos assim, de água distribuída, né, no Brasil. Mas é um ponto de atenção que a gente vai levar em consideração, sim. Obrigada. Ótimo. Aí todos os elementos, nós vamos passar um por um, né? Então as ligações prediais, né, que seria o conjunto de tubos, peças, conexões, equipamentos interligando na rede de distribuição, né, a instalação hidráulica predial do usuário, então o cavalete, né, o hidrômetro, o ramal,
A instalação hidráulica predial, aí a redistribuição da água vai da ligação de água do abastecimento até o reservatório, né? Então seria esse conjunto de tubulações. Então aqui seriam as instalações prediais, não é o foco, né? No caso da portaria 888, o controle de qualidade depois da entrada da água na residência, mas aqui é só para demonstrar que um esquema representativo de partes componentes, que aí pode ser tanto do sistema de abastecimento de água, saques do sistema individual, mas um sistema representativo do sistema de abastecimento completo, né? Mais uma vez, ó. Então, como eu disse para vocês, a captação adjacente ao corpo d'água, adução da água bruta, estação de tratamento de água, reservatório de água tratada. Então, isso aqui é um saque, né? Ó, saque não, desculpa, sai. Sai. Oi. Não tá espelhando sua tela. Ó, desculpa, gente. Tô doido. Desculpa. Aqui seria esses componentes que eu estava dizendo das instalações prediais, né? Aqui, o sistema de abastecimento de água, com todos os seus elementos clássicos, né? Aqui, ó, então nós temos, estou falando de captação, adução, tratamento, reservação, distribuição, né? E aí eu vou falar um pouco dos mananciais, vamos começar a falar de todos os elementos, né? Aí para tentar encaixar em todas essas soluções, vamos falar primeiro do manancial e da captação, né? Então, as diferentes captações, né? Então, aqui desde do escoamento superficial, subterrâneo, quer dizer, a disponibilidade de água superficial ou subterrânea permite que a gente pense, né, em sistemas, por exemplo, eu vou colocar aqui minha caneta laser. Ó. Aqui, por exemplo, na captação de água subterrânea, né, onde eu poderia ter um sistema de poço, né, tipo freático, né, uma fonte de água superficial aqui, né, ou uma bacia de retenção, um reservatório qualquer, um corpo d'água qualquer, então seria superficial. E aqui, no caso, um poço que a gente chama de poço profundo, né, ou poço confinado, onde eu teria tem a camada do lençol freático, que forneceria água, então, para uma cisterna, para uma cacimba, né? Então, seria esse poço escavado, que acessa só o nível freático. Mas quando eu ultrapasso uma camada impermeável superior, eu chego numa camada, digamos assim, confinada, né? Então, possivelmente, essa água aqui, ela tem digamos assim, uma uniformidade maior, né, do que essa água do lençol freático, né? Mais fácil aqui, talvez, o controle de qualidade dessa água, quando é um poço profundo, confinado. Aqui, mais uma vez, aqui uma outra forma de mostrar para vocês, ó. Então, aqui ele tem essa recarga, né? Imagine, então, nas formações geológicas, né, eu tenho uma formação mais permeável, e ela se dobra, em algum momento ela flora, e ali tem uma recarga, tem entrada de água, né? E isso está protegido por uma outra camada, né, de rocha menos permeável, né? Então, acaba que eu consigo acessar num poço essa camada profunda. Então, esse poço profundo, né, aqui está dizendo até o lençol artesiano, né? Quando eu sou engenheiro ambiental, né? Quando eu converso com os geólogos aqui, eles brigam comigo se eu apresento dessa forma, porque eles entendem que o poço artesiano seria aquele que necessariamente é jorrante, né? Então eu estaria errado chamar isso aí de lençol artesiano, né? Isso é um aquífero confinado, ponto, né? Um aquífero profundo, né? Mas, enfim, para a gente aqui talvez isso é menos importante, mas inclusive ele pode ser jorrante quando eu acesso isso está abaixo da linha de energia, lá da parte onde a água está entrando no sistema, né? Então isso é um ponto, uma água subterrânea, ou ainda, por exemplo, alguns sistemas desse tipo, né, que seria uma tomada d'água com uma caixa que ficaria adjacente ao solo, né, onde eu tenho uma contribuição como se fosse quase uma cisterna, só que
ao invés dela ficar toda enterrada, uma face dela estaria no talude, alguma coisa assim, então ali se acumula água, e eu protejo a água desse afloramento ali, né, e isso garante um abastecimento de água com maior qualidade. Se a gente parar para pensar, a captação da água, o objetivo dela é fornecer água em quantidade e na melhor qualidade possível para o tratamento ou a desinfecção, no caso, só a desinfecção no caso das águas subterrâneas, né? Aqui, mais uma vez, são exemplos típicos, né, de informação. Você tem aqui um poço escavado, quer dizer, a ideia aqui disso aqui ser utilizado como fonte de água, seja ela uma alternativa individual ou coletiva, né, que eu vou acessar essa água e eu tenho que ter uma proteção, né, nas adjacências desse poço, porque ele tem muito menos proteção, né, porque ele é muito mais raso do que um poço tubular, onde ele acessa uma água que está a maior profundidade. Então, o próprio solo funciona como um mecanismo de filtração, digamos assim, né? Então, esse poço escavado aqui, imagine que a proteção da água da chuva, por exemplo, é importantíssima. A observação da distância de tanques sépticos, né? Fossas rudimentares, ou fossas rudimentares, porque fossa seca, a ideia da fossa seca é que não tenha contato com o lençol freático, né? Mas qualquer tipo de sistema de tratamento de esgoto, eles têm que ficar a uma distância segura desses poços escavados, porque eles são muito mais rasos, né? Aqui, exemplos de construção desses sistemas de poço escavado em comunidades rurais, em comunidades indígenas, certo? E aqui uma demonstração, né, uma fotografia já da escavação de um poço profundo, né? Então, quer dizer, vai ter um conjunto de técnicas, né, de procedimentos mais aprimorados, né? Então, aqui você vai ter ali, de repente, a comunidade fazendo com suas próprias mãos, né? Então, isso tem um interesse social importante. E aqui já tem que ter uma empresa especializada, contratada, que vai lá, que vai ter um parâmetro, que vai ter um contrato, que vai ser acompanhado, né? Então aqui muda a complexidade, tá bom? Os dois podem ser utilizados de forma segura, né? Isso é importante dizer, né? Os dois podem ser utilizados de forma segura. Claro que o poço tubular mais profundo, em tese, a segurança é mais fácil de ser alcançada, digamos assim, né? Aqui, mais uma vez, fotos, né, mostrando essas empresas especializadas na perfuração desses poços, e aqui, no caso, fotos também aleatórias para mostrar para vocês exemplos típicos, né, de municípios e de localidades que têm esses poços aí, a proteção do ambiente, né, como ele é identificado, né, quer dizer, ele precisa de elementos eletromecânicos, então vai ter ali uma casinha com uma proteção, né? Ok? E aí ele vai estar pintado, limpinho, protegido ao redor, mesmo que se ele seja um poço profundo, é importante manter essa organização. Aqui, ó, poços artesanais recebem cercamento e proteção e outorga, né? Quer dizer, todos os elementos importantes aqui de um poço, poços artesanais, não, desculpa, artesianos, de um poço típico, né? De uma localidade qualquer. Qualquer no sentido de qualquer uma, não no sentido ruim, tá? Aqui já é uma captação superficial, né? Numa barragem, num barramento, né? Então está aqui demonstrado o barramento, né? Aqui tem uma torre de tomada d'água, né? Eu posso, inclusive, aí tem aqui o nível máximo desse barramento, o nível mínimo, né? E eu nessa variação desse nível máximo, nível mínimo, eu consigo numa torre de tomada d'água retirar água em diferentes alturas aqui, ó. Ela tem janelinhas, né? Ou tem aberturas que permitem eu fazer isso. E isso é posto de propósito, porque mais uma vez a captação, ela tem o objetivo de garantir a quantidade, mas ela também é possível a partir da captação se pensar na qualidade da água bruta, né? Então, se for um ambiente eutrofizado, ou tenha algum nível de eutrofização, né, eu consigo sair da zona eufótica em determinada época do ano, porque eu não quero correr aquele risco
diminuir esse risco, né? Ok? E ao mesmo tempo, se eu tenho um ambiente, aí os liminólogos sabem estudar, falar para a gente disso aí com muito mais propriedade, né? Mas imaginem lagos que em determinadas épocas do ano tem uma ressuspensão de sólidos em suspensão, né? De sólidos no fundo do lago, né? Então o meu problema agora não é mais a zona eufótica, o meu problema agora é o fundo. Então eu modifico a tomada d'água de propósito, né? Depois a tubulação, gradeamento, né? Se for o caso aqui, no caso de tomada d'água para reservatórios, menos problemático a questão da areia, mas o gradeamento é sempre importante. E aí, daí para frente, vai levar via sistema de bombeamento, a levatória, né? Então, esses elementos aqui, a captação, gente, isso tudo aqui parece meio, digamos assim, preocupação excessiva do pessoal da engenharia, né, e tal, mas não é, viu? A captação, todos esses elementos, do jeito que eles foram pensados no projeto, eles estarem funcionando adequadamente é importante, né? Então, por exemplo, aqui, as aberturas, né, da torre de tomada d'água, os parapeitos, por quê? Porque tem que ter gente, tem que ter visual, tem que ter acesso, né, para visualizar qualquer tipo de interferência, né? O gradeamento, se tem gradeamento, como é que é feita a limpeza desse gradeamento? Qual é a frequência de limpeza? Aí não tem como a gente falar assim, olha, deve ser feita a cada 10 dias. Não, porque cada sistema vai exigir que haja uma proposição de um tipo de manutenção desses elementos do sistema de captação, né? Mas tudo isso é muito importante. Aqui uma tomada de água superficial, típica, quando se tem sistemas flutuantes, né? Que aí o nível de água do reservatório, mesmo variando, a tubulação flexível garante que eu consiga, né, das diferentes épocas do ano, captar água, né? Ok, esses elementos são simples, mas eles têm que estar funcionando, né? Aqui, uma barragem de elevação de nível, né? Olha que interessante essa foto, né? Ela está mostrando para a gente três elementos que eu acho assim cruciais, né? Ela mostra, eu vou mostrar, ó, a barragem de elevação de nível propriamente dita. Então ela é uma barragem aqui e o vertedouro ele é sem contração, né? Quer dizer, a próprio barramento ele serve como um vertedouro, né? Então todo barramento é um vertedouro. Aí essa tubulação aqui, ó, vocês estão vendo minha luzinha aqui, laser. Então essa tubulação é uma tubulação, possivelmente aqui de ferro fundido, né? Que está levando a água aqui né, parece ser por gravidade até a estação de tratamento de água, né? Normalmente ainda vai passar possivelmente por um desarenador. E aqui em cima a gente não está vendo, mas tem um gradeamento que vai impedir a passagem de folhas, galhos e tudo mais lá para essa etapa lá de desarenação, possivelmente quando chegar lá a montante da estação de tratamento de água, tá? E além dessa tubulação aqui, está, né, em perfeitas condições, reparem esse registro azul aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, eles devem ter tirado o volante que controla essas válvulas, né? Mas isso aqui também é um outro elemento importantíssimo. Vocês sabem para que serve esse elemento aqui? Para limpeza dessa estrutura, né? A limpeza, ela precisa ser feita com regularidade, né? Então, assim, eu conheço estruturas desse tipo aqui na minha região, que por conta da característica do manancial e, portanto, do sedimento que se acumula aqui, né? Isso aqui, digamos assim, assuriou de certa maneira que praticamente precisou mudar toda a lógica da limpeza, chamou máquina para fazer a limpeza disso aí, então tem que entrar com escavadeira, reta escavadeira para tirar, né? Se tivesse feito a limpeza adequada, qual que é a limpeza adequada? Descarga de fundo, então de mês em mês, 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, de 3 em 3 meses, vai lá, ó, abre isso aqui, faz uma descarga de fundo, a descarga de fundo já permite que haja, né, libere esse lodo acumulado ali. Porque se for um lodo arenoso, vai acumular aqui e mesmo que a limpeza não seja feita com frequência, ok, uma hora ele vai sair. Mas se for um lodo mais siltoso, mais argiloso, complica bem se esse negócio entupir, né? Se não for feita a limpeza adequada. Quer dizer, eu estou falando de uma experiência em um determinado local, mas precisa entenderem que, apesar de ter esses elementos bem simples na captação,
Esses elementos simples têm que ser bem operados, né? E a limpeza disso aí, ela precisa ser feita com regularidade, né? Tem um caso que eu gosto de comentar aqui de uma ETA daqui do município de Mariana, né? Que acontece? É um sistema basicamente desse tipo aqui, né? Que é uma barragem de elevação de nível, quer dizer, a barragem de elevação de nível ela é diferente dessa barragem aqui, né? Esse barramento aqui, ele é feito, então isso aqui é um reservatório, é um lago, é uma represa. Isso aqui é feito com o intuito de armazenar água do período chuvoso, para que no período seco a gente utilize essa água. Então é para garantir vazão constante para o sistema, né? Então tem uma proposição isso aqui, ó, acumular água no período chuvoso para que no período de estiagem a gente tenha água suficiente. Esse aqui não tem nenhum sentido de acumular água aqui. É só mesmo elevar o nível para que essa tubulação fique submersa e possa ocorrer a tomada d'água, certo? E aí essa limpeza que eu estou falando para vocês, aqui aconteceu um caso peculiar que foi como é que fala? Uma explosão na população do Bionfalaria glabrata, né? Não sei se todos conhecem, mas é basicamente o caramujo, né, que é o hospedeiro intermediário da esquistossomose, né? Do Schistosoma mansoni, do Schistosoma, né? Ok? Então, isso aqui, essa parede interna aqui ficava assim repleta desses caramujos, né? O pessoal da estação ficou desesperado, né? Porque acabou que esses caramujos, eles eram inclusive carreados para a estação. Então eles chegaram a entrar dentro da estação, né? Virava aquela coisa complicada. E aí uma das primeiras medidas para o controle da população do Bionfalaria, que inclusive foi feito e deu muito bem, deu muito certo, foi a limpeza do sistema de captação. Então, todo o sistema de captação ele passou a ter uma limpeza muito mais vigorosa e foi feito um controle físico desse caramujo, né? E aí e aí conseguiu, né, impedir que eles chegassem, entrassem dentro da estação, virasse aquela confusão lá, tinha caramujo até na parede do decantador, né? Então isso acabou tomando uma atitude aqui, né? Uma das principais medidas aqui no sistema de captação. Aqui só uma demonstração de sistemas de captação de água superficial, né? Então aqui uma sequência de fotos, né? Esse aqui é no município de na captação no Rio Atibaia. Esqueci agora o município. Porque aqui é o mesmo município, gente. É Valinhos? Ah, Valinhos. Ah, tô doido aqui, ó. Valinhos, né? Isso aqui é só uma demonstração também de como que os sistemas de captação podem... e aí, essa etapa, né? Lembra que a gente estava falando lá atrás de múltiplas barreiras, quer dizer, a escolha do manancial por si só, né? E não só a escolha do manancial, mas também os mananciais, né? A composição dos mananciais, a coleção de água disponível, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui do município de Valinhos, né? Ele tem uma peculiaridade, aí depois se alguém quiser compartilhar nos municípios que tem visitado e tudo mais, que ele vai, olha, ele tem captação no Rio Atibaia, captação na Barra dos Figueira, captação no Santana do Cuiabano, entendeu? Então, assim, isso traz um grau de complexidade, né? Porque nós estamos falando ó, tem mais um pouco aqui nessa outra barragem. Inclusive, tem barragem que aí tem uma compatibilização, ela tá parte da barragem, está em outro município, então tem uma questão política também, só para demonstração de que quando você tem uma composição de sistema de captação, torna mais complexo, né, a questão da inspeção. Mas isso pode ocorrer, né? Isso pode ocorrer. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem um esquema, um estudo que foi feito por uma orientanda, que foi o seguinte, ó.
Eu não sei se todos estão familiarizados, isso aqui vai ficar muito bem posto no curso do outro módulo, tá? Que é sobre plano de segurança da água, né? Mas imaginem vocês que eu tenho aqui uma matriz de classificação, né? Então, desde onde eu tenho uma probabilidade, uma ocorrência baixa, rara, sei lá, uma vez a cada 5 anos. A ocorrência é baixa. Agora, se eu tenho uma vez, quase certa, uma vez por dia, aí eu tenho uma ocorrência alta, né? Então, uma coisa é a ocorrência, outra coisa é a consequência do que ocorre, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma consequência insignificante e a ocorrência rara, eu dou um valor 1. Se eu tenho uma ocorrência rara, mas o impacto é catastrófico, eu vou dar um valor 5, né? Então eu construí essa matriz aqui, que a gente chama de matriz de risco, né? E aí esse trabalho dessa orientanda minha, eu queria mostrar para vocês aqui, é porque nós fizemos só isso, essa matriz de risco, nós fizemos só do volume de controle, captação, entendeu? Então a gente pegou assim, a captação então de todo esse sistema de abastecimento de água que nós estamos discutindo aqui, que envolve captação, adução de água bruta, estação de tratamento de água, adução de água tratada, reservação, adução de água tratada, redistribuição, né? Eu só peguei a captação, né? E aí nós classificamos, né, para esse sistema aqui, esse município aí de Mariana, aí a sede municipal está aqui. Todos esses outros pontinhos que vocês estão vendo aí seriam as captações dos distritos rurais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, obstáculo físico impedindo o escoamento da água. Então, grade obstruída por folha. Então, como eles têm uma manutenção adequada, você tem, mas o risco é baixo, ó, tudo verdinho, né? A gente tem uma escala aqui, ó, de risco baixo, verde, e risco alto, vermelho. Aí tem o risco, desculpa, extremo, né? Alto, laranja, e moderado seria o risco amarelo, né? Então, por exemplo, vida selvagem, animais, aves e vermes, quer dizer, na bacia de contribuição, né? E, claro, com uma consequência calculada de como é o sistema de tratamento, né? Quer dizer, aí já é pós-captação. Mas nós temos aqui um conjunto de pontos que o risco é baixíssimo, mas o outro é risco extremo, né? Por exemplo, acesso humano, né, nas captações. E aí lá, aqui estou até mostrando acesso humano e ações de vandalismo ali do lado, aqui, ó, ações de vandalismo. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Estamos sim, professor. Ah, tá. Sim. Tá. Ações de vandalismo, né, quer dizer, tem um conjunto de distritos que não tem nenhum problema, mas eu tenho aqui, principalmente perto da sede municipal, ações de vandalismo que tem uma frequência de ocorrência importante, né? Bom, aqui era só um exemplo. Como que pode, deixa eu ver aqui, ó, efeitos climáticos, seca, estiados e incêndios florestais, né? Todos eles, no caso aqui de Mariana, foram classificados como risco alto, né? Então, aqui, apesar de algumas captações, Mariana, né? Eu moro em Ouro Preto, mas Mariana, município vizinho, algumas captações serem captações que escoam água de unidades de conservação e que, portanto, não teriam nenhum problema com questão de ocupação humana e nada disso, em boa parte das vezes. Você tem incêndios florestais, né? E aí, quando vem aquela água pós-incêndio, não sei se já aconteceu com vocês aí, ou se alguém teve essa infeliz experiência, né, de estar numa estação ou entender o relato de algum operador de estação quando chega a água, né, pós-incêndio florestal, vem uma chuva, né, pós-período de estiagem, as primeiras chuvas escoam, e aí vem aquele caldo, né, com aquela cor estranha, né, e tudo mais. Então lá todos eles foram classificados como risco alto, né? Tem muito a ver com o que o professor Rafael falou da preocupação com as questões climáticas, né, porque a tendência é que esses eventos aumentem. Mas aqui é só para exemplificar, porque isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês é somente a captação, né? Eu nem entrei lá para dentro da estação, não. Tá? Aqui a captação da água de chuva, como um exemplo de um manancial, quer dizer, uma fonte alternativa, né? Mais algumas fotos dessa captação. Aqui uma demonstração, né, de exemplo, quer dizer, então lembra que
nós estamos falando de sistemas alternativos individuais, se eu estou falando de uma cisterna que atende um domicílio, deve estar sob o olhar vigilante da vigilância, né? Nós já vimos isso. Então, um ponto importante, né, são esses procedimentos, né, de descarga, de descarte das primeiras águas, né? Então, quando se tem isso, né, igual aqui está mostrando de forma muito ilustrada, né, a captação da água do telhado, né, algum mecanismo, né, de retenção de galhos, folhas e tudo mais, né? E depois aqui, ó, essa água, então a água é encaminhada para um sistema para um tanque aqui que ele tem uma dimensão muito menor do tanque de acumulação da água para uso, né? E nesse tanque, o que acontece? A saída de água dele, ela é muito pequena, né? Então a ideia é que na primeira chuva, o volume dele está calculado para um volume de água que caindo no telhado, lave o telhado. Então a gente já sabe quais são os milímetros de chuva que garantem a limpeza do telhado na primeira chuva, né? Nos primeiros milímetros de chuva. Então o volume dele é calculado para isso. Por quê? A água vem, escoa, retira as folhas daqui, escoa por essa tubulação, enche, até bloquear ele. Aí quando bloqueia a passagem, aí que significa que toda a água suja fica armazenada nele e depois a torneirinha vai descartando essa água. Ela não nos interessa. Ela está bastante contaminada, né? Eu já fiz a análise de água de telhado. Meu Deus do céu. As primeiras águas, elas são muito contaminadas, né? Muito mesmo. Então, por isso a importância de acompanhar. Então, um sistema desse tipo, uma averiguação expedita já é saber. Tem sistema de descarte das primeiras águas? Ou o morador tá preparado para descartar as primeiras águas se não tiver esse sistema? Isso é um ponto relevante de ser observado. E dos sistemas de abastecimento de água, gente, aqui nós vamos passar agora por uma sequência de exemplos, né, de esquemas, para mostrar como que pode ser complexo, né? Aqui seria o mais simples, né, de todos, ou um esquema que a gente pode se deparar com ele, e ótimo, porque é mais simples mesmo. Olha, você tem curso d'água, captação, ETA, reservatório, distribuição. Entre esses elementos, as adutoras. Pode ser de água bruta ou de água tratada, né? Aí aqui uma demonstração num perfil, né? O curso d'água, o sistema de captação com grade, desarenador, tudo aquilo bem operado, como eu disse para vocês, né? A estação elevatória com uma proteção adequada, a estação de tratamento de água, nós vamos falar com mais detalhe dela, o reservatório, depois até chegar na distrito, na cidade. Aqui um outro exemplo, quando o reservatório é elevado, né? Então, por exemplo, aqui no caso desse reservatório, ele está aqui demonstrando um reservatório semi-enterrado ou quase que apoiado, né? É diferente daqui, porque as preocupações com o reservatório, né? Então, um reservatório, quando a gente observa um reservatório, a gente tem que entender todos os elementos dele, né? A entrada de água, o extravasador de água, a saída de água, a possibilidade de ter uma tubulação reservada para a limpeza do reservatório, a distribuição seccionada do reservatório, né? Desculpa, a distribuição não, putz, faltou a palavra aqui, quando a divisão, né? Quer dizer, seccionar o reservatório, né? É um ponto importante, porque facilita a limpeza. Então, isso tudo vem do projeto do reservatório, né? Então, tem uma tubulação mais no fundo, que vai permitir o descarte daquele lodo de fundo, e aproveita quando faz a limpeza, descarta a água suja ali, né? E ele é dividido em pelo menos 2 seções, porque quando você está limpando uma, você pode reservar água na outra, para você não ter que paralisar o abastecimento de água naquele momento, né? Então, esses elementos, a tampa do reservatório, os respiradores do reservatório, né? O reservatório ele é feito para encher e esvaziar. Então, se não tem os respiradores adequados, né? Inclusive o diâmetro daquilo é pensado no projeto, a laje, né, a tampa pode sucumbir, né, quando você tem uma descarga de fundo, por exemplo, ou seja, uma diminuição abrupta do volume de água num reservatório, você pode sucumbir à laje, né, puxar, né, vai ter um vácuo parcial e puxa a tampa do reservatório. E a gente sabe que ele tem que estar muito bem preservado, os testes de estanqueidade do reservatório têm que ser garantidos, né?
Então, principalmente se o reservatório está, como nessa foto, nesse esquema, ele está aqui apoiado ou semi-enterrado, né? Quando ele está elevado, né, é tranquilo, porque é fácil de observar todos esses elementos. E quando ele está enterrado, tudo fica um pouco mais complexo, né? Mas tem que ter relatórios, né? A gente tem que ter feito de manutenção, o sistema de abastecimento de água tem que ter o controle de como esse reservatório está sendo operado, quer dizer, como ele foi construído, os principais elementos dele e como a funcionalidade desses elementos está sendo garantida. Né? Eu acho que vai ao encontro do que o Pedro tinha falado para a gente, a questão de uma, né, como pensando aqui numa inspeção, como esse reservatório tem sido operado, né? A manutenção dele, como é feita, tá? Aqui, ó, já é uma zona, na verdade, um sistema que ele tem uma captação superficial, tratamento de água, mas também pode ter uma captação por poços, né, profundos, que complementam a água, que abastecem 2 zonas de pressão na rede de abastecimento nesse município. Né? Olha, aí eu já estou falando de uma complexidade, né, que não foge muito da realidade de muitos municípios brasileiros. Né? Você vai ter diferentes fontes de água, né? Então, muitas vezes, no momento de estiagem, né, aquela estação, a vazão dela já está obsoleta, então perfura-se poços ou busca-se outro manancial. E quando eu chego na estação, na rede de abastecimento, eu tenho zonas de alta pressão, de baixa pressão, né? Ou seja, na verdade, aqui, né, zonas altas e zonas baixas, né? Então abastecem em diferentes zonas, e aí a importância de se garantir o controle de pressão na rede de abastecimento, nessas diferentes zonas de pressão. Aqui, ó, uma configuração que já ficou mais complexa, né? Então você tem aqui uma ETA, uma fonte de água até, digamos, única, mas isso vai para um conjunto de reservatórios que abastecem aqui, representados esquematicamente, diferentes zonas da cidade, né? E aqui, já é Franca, São Paulo, a complexidade aumenta, né? Então eu tenho aqui 3 captações diferentes, tá vendo? Mas que são unidas na estação de tratamento de água. Eu acho que, né, todos vamos lá na ETA Morro Redondo, é uma realidade parecida um pouco com essa aqui, são fontes, são captações diferentes, mas que chegam na mesma estação de tratamento de água. Então, essa água bruta, né, que vai chegar ali na estação, que vai definir todos os parâmetros de controle de qualidade, de procedimentos e de controle hidráulico na estação, e isso é posto numa complexidade de rede, de zonas de pressão e tudo mais, né? Com tudo que tem os elementos de um sistema de abastecimento de água, de uma rede de distribuição, válvulas de retenção, e aí como é feito o controle disso tudo, né? Então a gente tem sistemas e sistemas, né? Eu tenho o SAI aqui de Itabirito, que é uma cidade próxima de Ouro Preto. A gente vai lá, tem uma sala de controle, eles estão exatamente vendo um esquema muito parecido com esse daí, e eles conseguem acessar níveis de reservatório, né? Então conseguem, com isso, manter o sistema num funcionamento otimizado e identificar rapidamente pontos de manutenção urgente, e além disso, que seria o mais legal, eles conseguem fazer manutenção preventiva de todo o sistema, né? Aqui já digamos assim, nesse nível de complexidade, a região metropolitana de São Paulo, né? Como que é a diferença, né, da complexidade de uma rede de abastecimento. Aqui, possivelmente, que vocês estão vendo aí representados são elementos macro da rede, né? Porque ela vai se afunilar muito mais, né? Em tubulações e tudo mais. Aqui, uma tubulação, uma configuração, nós já passamos sobre ela, né? Que seriam duas fontes de captação, só que aqui, ao invés de reunir em 2 estações, passam por reunir na mesma estação, passam por 2 estações de tratamento de água diferentes, todas no nível estações convencionais, se completo, e abastece, que é o caso de Viçosa, né?
Então, aqui, ó, representando esquematicamente a rede, eu tenho a ETA 1, né, que abastece a rede. Ó, então, o que vocês estão vendo aí desse azulzinho mais claro, esverdeado, seria a rede de distribuição. E a ETA 2, que abastece essa parte da cidade. E, a princípio, eu não sei se eles já uniram, a ideia seria unir os dois sistemas de uma forma mais eficiente. A ETA da UFV, que é a estação tratamento de água da UFV, abastece somente a universidade, então ela não está interconectada com a ETA 1 e a ETA 2 nesse sistema de abastecimento aqui de Viçosa. Aí aqui ó, a gente demonstra que essa rede, né, as redes de abastecimento de água, elas têm diferentes configurações, né? Então, uma rede, uma configuração, principalmente quando é o caso de uma rede construída de uma forma mais orgânica, com menos planejamento, é uma rede ramificada, né? Então, eu consigo identificar nesse mapinha que essa rede aí, na verdade, ela tem anéis, ela é uma rede anelar, mas ela tem ramificações. Na verdade, então, é uma rede mista. Né? O que é uma rede ramificada? Imagine que eu tenho um reservatório, e a partir do reservatório, eu desce um ramal principal, e esse ramal vai se ramificando, né? Vai fazendo. Então, ramifico para cá, ramifico, como se fosse um galho de uma árvore. Né? Qual que é o problema de uma rede ramificada? O problema de uma rede ramificada é que quando eu vou fazer a manutenção dessa rede, né, num ponto qualquer, significa que o ramo para baixo daquela rede fica todo sem água até eu resolver o meu problema. Né? Inclusive um ramo para cima também, uma parte do ramo para cima, porque eu tenho que isolar ali. Então, dependendo da manobra, boa parte da região vai ficar sem água, né, até ser feita a manutenção. No caso da rede anelar, né, se eu tenho que interromper a água, então o que é uma rede anelar? Olha, aqui ó, a água vem dessa estação aqui e ela alimenta esse anel aqui, esse pontilhado, o anel principal. Né? E essa estação aqui alimenta esse outro anel principal aqui. Tá vendo? Então, se eu tenho que interromper, ó, esse anel, vocês não estão vendo, né? Ó, aqui é anel principal, outro anel principal. Se eu tenho que interromper a água aqui e aqui para fazer manutenção nessa região da cidade, ok, eu interrompo, parei aqui. O resto da cidade, ó, a água continua chegando. Né? Chega por esse anel, por outro anel. Então, uma rede anelar, ela permite manobras que vão otimizar, né, digamos assim, a menor intermitência possível, né? O menor interrompimento possível. A rede ramificada, não, né? Se eu tiver, igual, por exemplo, olha, imagine só, esse ramo aqui, isso aqui é uma parte ramificada, ó, né? Se eu tenho que fazer uma manutenção aqui, todas as casas aí para baixo vão ficar sem água. Aqui é a mesma coisa, ó. O anel acaba aqui, ó. Né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma manutenção aqui, todo mundo para cá fica sem água. Né? Se eu pudesse unir esse ponto a esse ponto aqui, ó, eu teria um terceiro anel. Então, se eu tivesse que fazer uma manutenção aqui, eu poderia interromper só essa parte do anel, né, e garantir uma menor interrupção possível. A questão é que por que eu não uni aqui? Possivelmente tem um obstáculo geográfico, né? No caso de Viçosa, com certeza, é um morrão que tem aqui que vai impedir essa união, né? Esse novo anel. Mas, né, a ideia é de quando faz um projeto novo, imaginem, isso aqui é na região de Minas Gerais, né, gente, que a topografia não ajuda muito, mas quando você pega uma região onde a topografia é menos ondulada, né, mais plana, então você vai ter projetos, né, de cidades aí, que você vê ela a gente chama de rede em blocos, né, então além dela ser anelar, ela é anelar em blocos. Ou seja, você consegue isolar blocos da cidade. Então tem que fazer uma manutenção, ele isola o bloco 1, isola o bloco 2, isola aquele ramo. Aí de um bloco alimenta outro bloco. Então você está fazendo a manutenção no ramo, mas ninguém está ficando sem água. Né? Seria um sonho. Né? Aqui no caso de Minas Gerais, que é o exemplo aqui, esse mapinha que vocês estão observando, é um mapa né, que seria o esquemático da rede de distribuição de Viçosa, zona da Mata Mineira, região de Morros, né? As partes altas da cidade, né? E aqui algumas informações importantes no ponto de vista de informação, de
de característica de como os sistemas de abastecimento dessa forma devem ser entendidos lá na norma, né? Ó, o sistema de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para o consumo humano devem contar com técnico habilitado responsável pela operação, respectiva anotação responsabilidade técnica. Toda a água para consumo humano fornecida coletivamente deverá passar por um processo de desinfecção e as águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas ao processo que eu tinha falado para vocês. Aí fala da rede. Ó. A redistribuição de água para o consumo humano deve ser operada sempre com pressão positiva, regularidade no fornecimento de situações de paralisação e intermitência, evitando situações, e práticas de desinfecção de tubulação em eventos de trocas de suas sessões, práticas de desinfecção. Aqui eu gostaria de destacar, principalmente... Sim, gente, alguém levantou a mão? Foi sim, professor Pedro. Sim, Pedro. Aí até para a própria Paula mesmo, como ela colocou, eu acho importante levar-se em consideração nas próximas revisões quais são os responsáveis técnicos aptos para ter essa RT. Tá ok? Porque não é claro e como não é claro, a gente tem muitas das vezes algumas pessoas que, é claro, elas podem ser capacitadas, mas a formação técnica não tem nada a ver com o tratamento de água. Ok? Então, eu sei que isso é uma discussão, mas gostaria que fosse levado para um assunto de revisão, da revisão da norma. Ô, Pedro, isso aí foi posto no último curso também, né? Teve até uma proposição assim de que isso, em certa medida, isso não faria parte do arcabouço pensado pela norma, mas tudo bem, é uma colocação importante, né? Eu também percebo isso, né? De profissionais que ficam ali responsáveis, mas quase que estão ali para cumprir tabela, né? Na hora de definirem critérios e tudo mais, a gente passa aperto com eles, né? Se eu não me engano, tem eu não sei qual é a legislação que proíbe você restringir profissionais para algum tipo de atividade. Então, fica a cargo do Conselho de Responsabilidade Técnica aprovar, né, Isso, a cargo o RT, né, essa anotação de responsabilidade técnica. Parece que, eu não tenho bem certeza, a gente pode até confirmar, mas parece que não tem como você sugerir, né, eu quero que seja um engenheiro, um engenheiro químico, né, um biólogo e tal. Tem que ficar a cargo do conselho. E aí, quando ocorre esse tipo de coisa, do responsável não ter capacidade, você pode denunciar para o próprio conselho, né? Porque foi o conselho que forneceu essa certidão. Okay. Só concluindo, Francisco, com analogia na legislação da vigilância sanitária, né, lá fala que os responsáveis técnicos devem ter a formação em cujo currículo, né, tenham disciplinas que contemplem a atividade. Então, essa é uma analogia que poderia ser utilizada, porque a questão de refringir não é nem refringir pejorativamente, mas é que realmente, às vezes, não cabe, como não cabe, por exemplo, eu com a formação química advogar, não cabe também eu concordo. até um advogado, um administrador ser responsável por operações unitárias, né, que são realizadas numa ETA. Tá? Aqui geralmente é o engenheiro ambiental ou geralmente, né, o engenheiro químico ou químico que assumem essa responsabilidade. Geralmente, né, na maioria se a gente fosse fazer um levantamento. O João Jorge está colocando aqui, esses dias me perguntaram se um agrônomo podia ser RT de saque e ter ART. Hoje ele pode, se o conselho dele autorizar, ele pode, porque não há nada que impeça que ele tenha responsabilidade técnica. Só que o que acontece é que o Pedro está falando que muitos assumem essa responsabilidade técnica sem saber a responsabilidade que é assumir isso, né? Então, inclusive com
questão de processo criminal, né? Porque se houver algum tipo de responsabilidade, de ausência, né, de contaminação, ele está assumindo todos os riscos, né? Problema no tratamento e tal. Uhum. Tem os últimos artigos da portaria que deixam isso aí muito claro, né? Ok, gente, vou aproveitar essa deixa aqui da colocação do Pedro. Vamos dar um pequeno intervalo só para a gente tomar uma água, ir ao banheiro, tá bom? Ô, professor, só uma dúvida, porque Sim. nos horários, né, hoje estava sendo mostrado que era até às 11. Aí eu não sei se houve. Ah, deixa eu ver. Ah, não, é até as 11 mesmo, desculpa, gente. Tá? É para bater os horários do curso, né, o Paulo, entendeu? Aí tive que fazer ajuste. Isso. Ah, tá bom. Nossa, mãe, só caminhamos até aqui? Meu Jesus amado. Tá bom. Gente, só reforçando, hoje à tarde, né, tem novamente. Marinete, eu não consegui responder sua dúvida porque a internet caiu e quando eu fui resgatar a sua pergunta, ela realmente tinha saído aqui para mim. E aí eu vou pedir para vocês realmente estarem acompanhando os links que o Lucas mandou em uma tabela, né? E aí a gente vai tentar ajustar o que aconteceu, de repente ter enviado um aviso depois que a aula já tinha começado, né? Sim, Era isso. Obrigada eu. Posso Ok. encerrar a gravação, professor? Pode sim, pode sim. Então tá bom, gente. Então até daqui a pouquinho, até depois do almoço, tá bom? Bom apetite para todo